você possuímos no nosso DNA uma característica de movimento. Perceba, quando você olha para minha filha Betina, você bate o olho nela e rapidamente você encontra características da Karen. Mas basta você ficar 5 minutos com a Betina e rapidamente, Thalisson, você vai encontrar características de temperamento minha. Você olha para o Joaquim, o meu filho, rapidamente você encontra características da Karen e características minhas. Por quê? Porque são meus filhos, são os nossos filhos. Quando você olha para os teus filhos, você papai, você mamãe, você encontra características de você, características suas. Qual pai, qual mãe, que um belo dia está lá no sofá sentado, de repente o seu filho ou a sua filha age de tal maneira, você só espera a criança sair, então olha para sua esposa e fala assim: eu fazia igual quando era pequeno. Quantos aqui já tiveram uma situação assim? Por quê? Porque é no DNA, não foi ensinado. É algo até engraçado. Eu joguei por muito tempo basquete, apesar da pouca estatura, mas joguei por muito tempo basquete. Esses dias eu estava com o Joaquim, fomos numa loja de departamento esportivo, tinha ali uma bola de futebol, uma bola de basquete. Eu apresentei umas 10 bolas de futebol para ele, ele nem deu bola, mas eu apresentei uma de basquete, foi a que ele mais amou. Coisas da vida. Perceba, eu e você carregamos características internas que não conseguimos ver, simplesmente agimos de acordo com aquilo que carregamos no DNA. Quando olhamos para a nossa vida com Deus, quando nós olhamos e entendemos que nós, eu e você, somos frutos de uma criação da parte de Deus, eu e você somos frutos de um plano da parte de Deus, somos frutos de um sonho da parte de Deus, precisamos entender que carregamos um DNA, fruto de Deus na nossa vida. É por isso que pessoas, futura pastora Camila, ficam incomodadas com o comodismo. É por isso que tem muitas pessoas que ficam incomodadas, Vini, viver a vida de uma mesmice. É por isso que tem pessoas que estão incomodadas a não terem sonhos, a não terem perspectivas. Por quê? Porque quando você olha para o seu Deus, você encontra em Deus uma característica de desenvolvimento. Você encontra em Deus uma característica de que tudo que Deus faz aponta para desenvolvimento. Tudo que Deus faz aponta para crescimento. Tudo que Deus faz aponta para novas estações. Olha para a natureza, olha para nós. Esses dias a Betina entrou em um complexo lá em casa, 7 anos, começou a chorar desesperadamente: mãe, eu não quero ser adulta, não quero ser adulta. Mas assim, um choro desesperador. Eu até falei: filha, vamos lá, vamos lá. A Karen falou assim: calma, porque eu já fiz isso também. Por mais desesperador que fosse o choro da minha filha, por mais complexo que esse sentimento estava aflorando no coração dela, não adiantava chorar, não adiantava nada de palavra minha e da Karen, nenhum consolo. Por quê? Porque ela vai ser adulta, vai se desenvolver. É o curso natural da criação de Deus na vida dela. Entenda que quando você tem o discernimento, que é filho de um Deus que aponta para o desenvolvimento, uma característica comum é você querer sonhar, é você querer se desenvolver, é você não querer parar, é você querer viver tudo que Deus tem para a sua vida, e não está errado nisso, desde que você não pare de querer viver tudo que Deus tem para você. Não tem problema nenhum querer se desenvolver, não tem problema nenhum em querer ser melhor, não tem problema nenhum em você querer ser melhor hoje do que você foi ontem, querer ser melhor esse ano do que você foi ano passado, não tem problema nenhum, desde que você queira ser melhor, porque o plano de Deus para a sua vida é melhor do que a sua situação momentânea. Eu e você somos chamados para não parar. Não parar de querer viver tudo que Deus tem para a sua vida. Eu declaro sobre a sua história: você não irá parar, você não irá ficar pelo caminho, você irá prosseguir, você irá marchar, você irá lutar, você irá viver tudo que Deus tem para a sua vida. Ei, igreja, não pare de querer viver um próximo nível em Deus. Não pare. Existem algumas ferramentas que eu e você podemos observar para queremos viver um próximo nível em Deus. Quantos aqui querem viver um próximo nível em Deus? Amém? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: prepare-se, prepare-se, vamos viver um próximo nível em Deus. Chega de contar a história dos outros, ver a história dos outros, testemunho dos outros. Você vai contar suas histórias com Ele, você vai contar os seus testemunhos com Ele, você vai contar as suas experiências
experiências com Ele. Tem alguém para dar glória a Deus aqui? A Bíblia fala que Davi era um homem sanguinário. Davi era um homem que tinha como característica resolver os seus problemas na espada. Davi era um homem respeitado na época aonde ele andava. A Bíblia fala que Davi está andando nos campos de Carmelo, próximo aos campos de Carmelo, quando de repente descobre que Nabal, o rei da época, estava servindo um grande banquete. Era comum Davi naquela época, junto com os seus valentes, que a Bíblia trata os valentes de Davi. Os valentes de Davi nada mais é do que um exército. Esse exército que originou-se como os valentes de Davi, homens que não eram os melhores, homens que não tinham muita perspectiva, mas que encontraram em Davi, em servir Davi, uma nova perspectiva de vida. Homens totalmente improváveis, mas eu não quero falar e pregar sobre eles nessa noite. Só estou aqui contextualizando o que está acontecendo nesse momento. Davi está andando com os seus valentes, homens fiéis, homens guerreiros. Davi é acostumado a resolver as broncas na espada. Davi é acostumado a resolver as coisas na guerra mesmo. Davi é acostumado a defender alguns pastores em troca de comida. Então a Bíblia fala que, sabendo Davi que Nabal o rei estava servindo um grande banquete, chama os seus homens mais fiéis. Veja, eram homens de confiança, mas dentro dos homens de confiança, os mais fiéis. Pede para que eles fossem até Nabal pedir comida. Pede para que eles fossem até o rei, se apresentassem e pedissem comida. Eu não sei você, mas eu fui criado entendendo que comida e água não se nega para ninguém. Comida e água não se nega para ninguém. Independente da condição, independente se tem muito ou se tem pouco, comida e água não se nega para ninguém. Fui criado nesse contexto e eu creio que muitos aqui dessa forma. A Bíblia então fala que aqueles homens vão até Nabal. Chegando diante de Nabal, a Bíblia fala que o rei, ao ser questionado pelos homens acerca de uma possibilidade de dar um pouquinho de comida para eles, a Bíblia então fala que Nabal diz: quem é Davi? Filho de Jessé, quem é esse homem? Nabal responde de uma forma sarcástica. Nabal responde de uma forma ignorante. Nabal desdenha de Davi. É óbvio que Nabal já sabia quem Davi era, haja vista que ele usa de uma expressão: quem é esse filho de Jessé? Nabal sabia que Davi era filho de Jessé. Nabal conhecia Davi, já havia escutado acerca de Davi. Perceba aqui, igreja, perceba que Nabal age de uma forma aonde ele é sarcástico, ignorante, desdenhador, de uma forma a negar comida para o seu próximo. A Bíblia então fala que os homens, escutando isso, vão e dão o relato para Davi. Preste atenção aqui, porque pessoas que querem viver um próximo nível em Deus precisam entender que da sua boca tem o poder de gerar vida ou gerar morte. O que Nabal não sabia, que as suas palavras para Davi estavam decretando um pedido de guerra. O que Nabal não sabia, que as palavras contra Davi estavam selando uma sentença de morte para ele e para a casa dele. Porque a Bíblia então fala que os valentes chegam até Davi e dizem: olha só, é o seguinte, Davi, Nabal foi sarcástico, ignorante e desdenhou, dizendo: quem é esse filho de Jessé? Então a Bíblia fala que Davi dá uma ordem. A ordem é: tirem a espada da bainha e nós vamos até Nabal acabar com tudo. Vamos acabar com tudo. Sabe por que tem muita coisa que às vezes não vai para frente na minha e na sua vida? Porque diante de cenários apresentados, você insiste em profetizar palavras de morte e não palavras de vida. Diante de pessoas que Deus levanta para ser resposta na sua vida, você não libera palavras de vida, mas fica trazendo palavras de morte para o contexto. Existe um próximo nível da parte de Deus, liberado, disponível para você a partir de hoje. Mas entenda que a sua boca é instrumento de vida e não de morte. Palavras mal pensadas e ditas decretaram morte na casa de Nabal.
A Bíblia então fala que um homem mensageiro, escutando isso, vai correndo para Abigail, esposa de Nabal. Abigail é uma mulher conhecida pela sabedoria e pela beleza. Escutando isso, que Davi e os seus valentes estão indo rumo à sua casa para acabar com tudo, a Bíblia fala que Abigail pega todas as riquezas, pega todos os pães e vai ao encontro de Davi. Chegando na estrada ao encontro de Davi, a Bíblia fala que Abigail se prostra e diz o seguinte: rei. Davi ainda não era rei. Davi ainda não era rei. Rei, logo logo tudo isso aqui vai ser seu. Logo logo tudo isso aqui vai estar no teu controle. Você não vai querer reinar com o sangue desse povo nas suas mãos. Davi, você não precisa disso. A Bíblia fala que Abigail diz: o meu esposo não sabe medir as palavras, o meu esposo não sabe falar. Da mesma forma que Nabal, através das suas palavras, decretou palavras, um tempo de morte para a sua casa, Abigail, através das suas palavras, mudou o decreto de morte, porque a Bíblia então fala que Davi aceitou tudo, recuperou-se da sua autoestima, mudou a ideia e mudou o curso. Você tem duas possibilidades nos seus dias, diante dos cenários apresentados. O primeiro é liberar palavras de morte, e o segundo é liberar palavras de vida. A boca tem o poder de colocar decretos de morte na sua casa, mas também tem o poder de liberar decretos do céu para a sua casa. Eu declaro sobre a sua vida que quando você abrir a sua boca, você será boca de Deus aqui na terra. Que quando você falar, você irá profetizar. Que quando você falar, você terá sabedoria. Que quando você falar, você terá palavras guiadas por Deus. Olha que interessante o que Tiago, capítulo 3, verso 2 diz. Preste atenção aqui. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Pergunta a você, igreja: todos está querendo dizer o que? A um grupo seleto de pessoas? Sim ou não? Todos está querendo dizer acerca de líderes? Sim ou não? Todos está querendo dizer o quê? A todo mundo aqui, ó. Nós tudo aqui. Todos poderíamos colocar no plural, em primeira pessoa. Eu tropeço em muitas coisas. Nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. A Bíblia está falando o seguinte: se você não fala demais e não tropeça nas suas palavras, você tem poder sobre o seu corpo. Eu não sei se você já encontrou alguém que fala muito, e por falar muito se coloca em problema que não precisava se colocar. Quantos aqui conhecem alguém? Não levanta o braço, que eu não quero expor quem está do teu lado. Sabe aquela pessoa que quando vê, ela está se colocando em um compromisso que ela nem viu a agenda? Ela está assumindo uma responsabilidade que ela nem sabe se vai cumprir ainda. Fala muito, porque as palavras vão à frente das atitudes. É o que o texto está dizendo aqui. Olha o verso 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. O verso 3: ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olha o verso 4: vede também os navios. Naus aqui é navios. Sendo tão grandes e elevadas, impetuosas, ventos, se viram com um pequeno leme. Um grande navio é conduzido por um pequeno leme. A sua vida é conduzida por aquilo que a sua boca fala. A sua casa é conduzida por aquilo que a sua boca fala. O seu destino é conduzido por aquilo que a sua boca fala.
Eu conversava com uma pessoa essa semana e ele me dizia o seguinte: pastor, todas as vezes que eu tento agir diferente, todas as vezes que eu tento ser melhor, todas as vezes que eu tento agir nesta área, eu quero ser uma versão melhor de mim. Eu me lembro das palavras da minha mãe quando eu era pequeno: você não vai dar nada, você não vai prestar, você não vai dar certo. E sou travado diante disso. Eu declaro sobre a sua vida que você irá acessar um próximo nível, e nenhuma palavra de morte irá prevalecer sobre o destino de Deus na sua casa, sobre o destino de Deus na sua vida. A sua boca liberará sentenças da parte de Deus na vida dos teus filhos. A sua boca liberará sentenças da parte de Deus para os seus negócios. A sua boca liberará sentenças da parte de Deus para o seu ministério. A sua boca é agente de vida. Tem muita gente que está começando a semana, olhando para a semana e supervalorizando o desafio. Mas tem muita gente que está começando a semana, sabendo que tem desafio, sabendo que tem dificuldade, mas verbalizando que tem oportunidade, verbalizando que Deus é contigo, verbalizando que Deus está na sua vida, verbalizando que aquele que é fiel, aquele que prometeu é fiel para cumprir, verbalizando que Deus é contigo em todo o tempo. Olha só, nós queremos acessar um próximo nível. A sua boca é instrumento de destino aqui nessa terra. Tem outro ponto interessante que eu e você precisamos entender: que as nossas sementes determinam a nossa colheita. Repita comigo: as minhas sementes determinam a minha colheita. O assunto semente e colheita é um assunto muitas vezes que a gente vai, meu Deus do céu, semente, vai falar de dinheiro. Mas presta atenção, meu irmão. Todo mundo quer viver colheita e acha legal escutar sobre colheita. Mas por que é tão difícil escutar sobre semente? Por que é tão complexo escutar sobre semente? Olha o que a Bíblia fala em Salmos 126, verso 5. Olha o que a Bíblia está falando aqui: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Verso: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Olha o que a Bíblia está querendo dizer aqui. Eu e você, nós vivemos um constante colher e semear, colher e semear, colher e semear. Hoje você está colhendo algo que semeou há um tempo atrás. Hoje você vive algo que semeou há um tempo atrás. Tem muitas pessoas que estão aqui esta noite porque por muito tempo pessoas semearam um tempo de oração pela sua vida. Tem muitas famílias que aqui estão hoje porque muito tempo homens e mulheres oraram por você, semearam tempo de oração, semearam o seu tempo orando e ganhando no mundo espiritual a sua vida. Tudo é sobre uma colheita e tudo é sobre um plantio. O que a Bíblia está falando no verso 5 e verso 6 do Salmo 126 é: independente se está chorando ou se está feliz, continua a semear. Continua a semear. Porque semeadura não tem a ver com a estação que você está agora, tem a ver com a estação que você quer viver amanhã. Preste atenção aqui: sementes lançadas hoje não tem a ver como você está hoje, tem a ver com aquilo que você quer viver amanhã. É por isso que a Bíblia está falando: mesmo em meio ao choro, continua andando e semeando. Mesmo em meio à tristeza, continua andando e semeando. Mesmo em meio às adversidades, continua andando e semeando. Porque a sua semente de hoje, amanhã provocará alegria. Amanhã provocará um novo tempo. Amanhã provocará uma nova colheita. Mesmo em meio à adversidade, eu continuo a semear. Mesmo em meio à dificuldade, eu continuo a semear. Mesmo em meio a dias complicados, eu continuo a semear. Porque não tem a ver com como eu estou, tem a ver sobre um princípio que eu respeito: semeadura. A Bíblia também adverte acerca de um bom tempo.
Veja, a Bíblia diz: Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai rumo a uma terra que eu te mostrarei. A vida de Abraão está boa, a vida de Abraão é próspera, a vida de Abraão é segura, a vida de Abraão estava toda resolvida. Mas Deus fala assim: ei, vai para um lugar que eu te mostrarei, vai para um lugar da promessa. Abraão abandona tudo, deixa tudo e vai rumo ao lugar que Deus havia ordenado. Lá, Abraão, passado 25 anos, agora segura nos seus braços Isaque. Isaque é o filho da promessa. A vida de Abraão está toda resolvida, está toda boa. A vida de Abraão está fluindo. Haja vista que ele não poderia ter filho, avançada idade. A sua esposa, ventre estéril. Deus mudou o diagnóstico. Abraão está contemplando o milagre. Isaque significa risos. A vida de Abraão é uma vida alegre. A vida de Abraão é uma vida feliz. A vida de Abraão é uma vida resolvida. Quando de repente Deus vem e diz: ei, para acessar o próximo nível, entrega Isaque. Para acessar o próximo nível, a Bíblia então fala que Abraão pega Isaque e entrega. Você sabe o que acontece? Deus não queria Isaque, Deus queria o coração de Abraão. Não interessa, se está chorando, continue a semear. Se está difícil, continue a semear. Se está complicado, continue a semear. Mas se está bom, continue a semear. Se está tudo certo, continue a semear. Se está feliz, continue a semear. Porque não é sobre eu ter ou não ter, é sobre eu saber o peso de uma semente. Semana passada eu estava com o Thiago Brunei e ele falou algo assim: que tem muitas pessoas, estava falando para o auditório, tem muitas pessoas que já semearam muitos, R$1 para os filhos. Estava com a minha mãe me cutucou e falou assim: filho, eu já semeei muito R$1 para você estar aqui hoje. Eu já semeei muito R$1 para você viver o que vive hoje. Tem muita gente que está aqui essa noite porque o seu pai e a sua mãe semeou muito para que você estivesse aqui. Tem muita gente que está aqui essa noite que o seu pai e a sua mãe regou você com lágrimas, semeou a sua vida com lágrimas. Tem muita gente que está aqui essa noite que os pais liberaram sementes de esforço, trabalho. Hoje você assume a empresa, não é fruto do seu braço, mas é fruto da semente de força, de trabalho lançada pelos seus pais. A vida é uma contínua semeadura e colheita. O Vinão estava cantando hoje de manhã, e eu estava olhando para a senhora. Eu falei assim: meu Deus, olha a alegria dessa mãe vendo o filho cantar. Não pedi, não conversei, mas tenho certeza que foi semeado muita oração, que foi semeado muita lágrima, que foi semeado muito choro. Sabe por quê? Porque só quem é pai e mãe sabe quanto ora pelos filhos. Você está aqui hoje porque você é fruto da oração da sua esposa. Você está aqui hoje porque você é fruto da oração do seu esposo. Você está aqui hoje porque você é fruto da oração dos seus amigos. Alguém semeou algo na sua vida. Há poder na semente. Repita comigo: há poder na semente. Quantos querem viver um próximo nível? Peraí, eu quero ler um outro texto aqui. Salmos, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Diz o seguinte: e Deus que dá semente ao que semeia. Igreja, peraí. Deus dá semente ao... Se Deus dá semente ao que semeia, quer dizer que quem não semeia não recebe semente. A vida é assim. É o que estou falando, não é a Bíblia. E pão para alimento também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Olha que interessante, é um mistério da parte de Deus. Não tem explicação. É um mistério da parte de Deus. Olha o que o Salmo 112, verso 1 diz. E esse texto aqui é para blindar o meu e o seu coração essa noite, porque nós queremos viver um próximo nível, amém? Preste atenção aqui. Aleluia, bem-aventurado, feliz é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Tem gente que teme ao Senhor aqui? Tem filho de Deus aqui essa noite? Amém? Tem homens e mulheres que aceitaram Jesus como seu único e verdadeiro Salvador aqui essa noite? Esse texto aqui é para nós, ó. Esse texto aqui é para nós. E olha o que o texto está falando, é uma palavra profética para mim e para a sua vida. E a sua descendência será poderosa na terra. Seus filhos vão chegar mais longe que você. Não.
Seus filhos vão chegar mais longe que você. A sua genealogia vai chegar mais longe que você. Seus filhos já não estão sofrendo metade daquilo que você sofria. Olha só, a geração dos justos será abençoada. A minha e a sua geração será abençoada. Verso 3: na sua casa, na minha, na nossa casa, a prosperidade e riqueza. Vai pegando essa palavra. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Em todo tempo Deus está guardando você. Passa. Aos justos, eu e você, nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Mesmo em meio à aflição, você encontra esperança. Luz nas trevas. Mesmo em meio às adversidades, você encontra esperança. Mesmo em meio a problemas, você encontra esperança. Mesmo em meio a dificuldades, você encontra esperança. É o que estou falando? Não, é a Bíblia. Mesmo em meio às inseguranças econômicas, você encontra esperança. Sabe por quê? Porque a minha e a sua esperança não está naquilo que eu vejo, nem naquilo que eu escuto, mas naquele que prometeu, naquele que é fiel. Aí o próximo ali, ó, olha só: feliz é aquele que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. É Deus que luta as suas batalhas, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. Não fica desesperado com más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. É porque é Ele que tem as palavras de vida eterna. É porque é Ele que tem os planos escritos na palma das mãos, antes mesmo que você fosse gerado do ventre da sua mãe. É porque é Ele que te ama de uma forma incomparável. É porque é Ele que tem planos para a sua vida que nenhuma outra pessoa tem. É porque é só Ele que tem informações que nenhuma outra pessoa tem a seu respeito. É que é só Ele que olha para você e diz: ei, filho amado, vem para cá, eu estou te esperando. Da forma com que você está, da forma com que você se apresenta, eu sei o que eu tenho para a sua vida. Sementes vão mais longe do que o nosso braço. Tem como pagar misericórdia da parte de Deus? Tem como pagar a bondade da parte de Deus em todo o tempo? Tem como resolver isso? Mas não só no seu tempo, na sua geração. Não tem como, porque sementes vão mais longe do que o nosso braço. Quantos aqui querem viver um próximo nível? Quantos aqui querem viver um próximo nível em Deus? Preste atenção. A sua fala é uma ferramenta para você viver um próximo nível. As suas sementes é uma ferramenta para que você viva um próximo nível. Mas a Bíblia também diz que os discípulos andaram com Jesus. Os discípulos viram Jesus curar. Eles viram Jesus expulsar demônios. Eles viram Jesus atrair milhares, centenas de milhares de pessoas. Os discípulos viram, Camila, Jesus fazer grandes feitos. Mas você não vai ver na Bíblia os discípulos procurando a fórmula de como curar, de como expulsar, de como falar, se comunicar. Agora você vai ver na Bíblia os discípulos fazendo um pedido para Jesus: ensina-nos a orar. Quer viver um próximo nível? Tenha uma vida de oração. Quer viver um próximo nível? Ore como alguém que depende do céu. Busque a Deus como alguém que depende dEle. Ande em comunhão com Ele, como alguém que entende que quando você busca Ele, Ele, através de uma vida de intimidade, revela ao seu coração informações privilegiadas. Deus dá no secreto aquilo que depois em público os teus olhos contemplam. Deus dá estratégia no secreto, para que depois em público os seus olhos contemplem. No secreto
Uma vida de oração é onde você coloca pedidos diante de Deus, e é onde Deus revela uma visão, uma promessa, uma palavra ao seu coração. Tiago diz: quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Eu chego diante de Deus para falar com Ele, Ele se achega a mim, se revelando que é um Deus bondoso, que é um Deus gracioso, que é um Deus que tem planos a meu respeito, que tem algo preparado a meu respeito. Alguém que quer viver um próximo nível é alguém que gasta tempo em oração. Costumo dizer para empresários, assim: meu amigo, tem milhares de concorrentes, mas talvez só você seja um homem de oração que tem informação privilegiada no céu. Fazendo o que tu faz, tem centenas. Agora, orar como você ora, talvez poucos. Buscar como você busca, talvez poucos. Qual é a chave que precisa virar na sua vida? Você já apresentou para Deus? Qual é a oportunidade que você tem buscado na força do seu braço? Você já apresentou para Deus? Qual é a porta que precisa abrir? Você já falou com Deus? Qual é a situação que você precisa de uma intervenção, de um milagre? Você já falou com Deus? Você já apresentou a sua casa para Deus? Você já apresentou os seus sonhos para Deus? Você já apresentou o seu ministério para Deus? Ei, existe um próximo nível da parte de Deus, liberado para você. Porque se você está aqui escutando nessa noite, existe um plano da parte do céu para a sua vida, que não mudou, que não parou, que Ele não se esqueceu de você. Agora busca Ele em oração, para você entender o que Ele tem para a sua vida. Eu falo palavras que liberam destino de vida. Eu semeio porque eu sou intencional em entender que a vida é uma constante colheita e semeadura. Eu tenho uma vida com Deus porque eu sei que se tem algo que o inferno teme, se tem algo que o inferno fica louco, maluco, é uma vida de oração. Orar é tão simples, e de tão simples que nós nos esquecemos. Orar é tão fácil, e de tão fácil que é, nós achamos que estamos orando, mas não ora, não fala com Deus. Não ora, sabe, não valoriza Deus. Se alguém marcar algo na sua agenda, ligar para você agora, alguém importante, você marca na agenda um horário para amanhã. Mas se Deus te impulsiona para orar 5 minutos, você fala assim: primeiro eu vou terminar de assistir, primeiro eu vou resolver esse negócio, primeiro eu vou tomar banho, não, primeiro eu vou fazer. Esquece de orar. Eu declaro sobre a sua vida que você seja incomodado a orar mais, que você seja incomodado a ter uma vida de oração. Você não vai falar que um dia você já orou mais, você vai impulsionar pessoas à sua volta a orarem mais. Você não vai dizer: um dia eu já fiz mais propósito, um dia eu já fiz jejum, um dia eu já busquei mais a Deus. Não, eu estou buscando a Deus, eu estou amando a Deus, eu estou me relacionando com Deus, porque não é sobre aquilo que eu já vivi, é sobre aquilo que eu quero viver. Agora olha que interessante, não basta ser bom, não basta ser o melhor, não basta ser o mais qualificado, se não estiver disponível. Tem muita gente boa, tem muita gente muito melhor, tem muita gente qualificada ao extremo, mas que não está disponível para a agenda de Deus. A Bíblia fala que Ana não conseguia gerar, não conseguia ter filhos. Ela apresenta diante do Senhor o seu pedido, está em lágrimas, está ali chorando copiosamente, fala assim: Jesus, mestre, Deus, se tu me des um filho, esse filho será seu, eu entrego meu filho ao Senhor. Naquele tempo, a Bíblia diz que a casa de Eli, o profeta da época, estava corrompida, não tinha sucessor de profeta, não tinha sucessor de boca de Deus. Quando o pedido de Ana bate no céu em oração, Deus olha para aquele pedido e fala assim: opa, peraí, não tem profeta, Ana está entregando um filho, eu preciso resolver um negócio aqui. Vai lá Samuel, vai lá Samuel. Agora Samuel está sendo treinado pelo profeta, está morando na casa do profeta. Uma bela noite, a Bíblia fala que ele escuta: Samuel! Então vai correndo para o quarto do profeta. Quando ele chega no quarto do profeta, a Bíblia fala que o profeta diz: ei, não fui eu que te chamei,
Então Samuel volta para o seu quarto, ele volta a dormir, de repente, ei Samuel, ele mais uma vez levanta, Alisson, e vai até o quarto do profeta. O profeta mais uma vez diz, pastor Júlio, não sou eu que falei contigo. Ele volta a dormir, mais uma vez vem a palavra, ei Samuel, ele se levanta, Giovanni, e agora o profeta diz, ei, preste atenção que não sou eu te chamando, talvez seja o Senhor. Então Samuel mais uma vez vai dormir, quando de repente ele escuta, ei Samuel, agora ele se levanta e diz, eis-me aqui Senhor, estou disponível. Samuel era uma criança, não era preparado, não estava 100% preparado, mas estava disponível para escutar a Deus, estava disponível para escutar o que Deus tinha. Ei igreja, preste atenção, esteja disponível para aquilo que Deus quer fazer nesse tempo, através da sua história, através da sua vida.